Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenha a bondade de sentar. Reverendíssimo Frei Alex, caríssimo Diácono Solino, caríssimo Frei Vanderlei, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero acolher também a comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida, hoje festeiros desta noite, celebrando o 7º dia desta nossa novena. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Frei Vanderlei pelo convite, me sinto muito honrado celebrar a festa da padroeira da paróquia, mas também da diocese. Então, para mim é uma honra muito grande. Como diz o tema que nós ouvimos hoje, somos convidados a aprender com Santana, a amar a Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus, através da oração. Em primeiro lugar, a oração tem uma grande importância na nossa vida. 3 coisas tornam a oração muito importante. Primeiro, é porque através da oração nós nos aproximamos de Deus, que, como diz o Salmo, é o pastor que nos conduz. E à medida em que a ovelha está perto do pastor, ela pode ser por ele protegida. E como nós precisamos ser protegidos de tantos males neste mundo. Por essa razão aqui, a oração que nos aproxima de Deus nos dá esta proteção. Porque se nós, como ovelhas deste pastor, fica muito disperso, pode ser que o lobo nos ataque. E mesmo que o pastor chegue a nos salvar, a gente vai estar muito ferido, Por esta razão é que a oração nos coloca mais perto de Deus, e Ele nos protege. O segundo motivo pela qual a oração também é importante na vida do católico, do cristão, é que à medida em que nós rezamos, nós conhecemos a Deus, porque podemos falar com Ele, podemos ouvir o que Ele diz para nós, e desta maneira podemos amá-lo, porque se a nós é dado o mandamento, o primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas, eu não posso amar alguém com quem eu não falo, Eu não posso amar alguém com quem eu não converso, eu não posso amar alguém com quem eu não escuto, com quem eu não tenho uma relação interpessoal, porque Deus é uma pessoa, não é apenas um Deus todo-poderoso no céu, é um ser espiritual que a gente não pode tocar. Através da oração nós podemos tocar a Deus, que é uma pessoa, e como pessoa quer ter conosco uma relação. E esta relação, à medida em que ela vai se aprofundando, somos capazes, somos também capacitados para amar a Deus. É por isso que a gente reza, para que a gente seja capacitado de amá-lo sobre todas as coisas. Mas o terceiro motivo pela qual a oração é importante é porque, através da oração, o Espírito de Deus ilumina a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. E como nós estamos numa caminhada, na caminhada rumo ao céu, é preciso que nesta caminhada rumo ao céu, nós tenhamos a luz necessária para aprender e para ver quais são os obstáculos que muitas vezes podem nos fazer cair. Os perigos que rondam a nossa vida, que às vezes, estão travestidos de coisas boas, boas amizades, mas que lá no fundo, se a gente não observa bem, e se Deus, através do Espírito Santo, não ilumina a nossa mente, podemos nos dispersar e certamente nos perder, porque quando falta a nós a luz, a gente tropeça. É por esta razão que nós devemos rezar.
para que Deus nos proteja, para que possamos conhecê-lo e amá-lo, e para que Ele ilumine a nossa vida. Mas a liturgia da palavra hoje, nos apresenta esta palavra de Deus que, em primeiro lugar, apresenta Deus como aquele que tem misericórdia do homem, aquele que, por causa do seu amor, Ele é capaz de perdoar os seus pecados, e não apenas somente perdoar, Ele também esquece. Esse é Deus. E ao mostrar para nós que Ele nos perdoa, mas também esquece, nos convida como filhos, que devem aprender com o Pai, a fazer o mesmo. Porque quantas vezes a gente perdoa, mas a gente não esquece. Fica remoendo no coração aquela falta, ou aquela palavra mal falada, ou aquela intriga que de repente aconteceu na nossa vida. E aí nós perdoamos, entre aspas, mas nosso coração está fechado. Então Deus é aquele que nos perdoa e que faz questão de esquecer nossos pecados. Porque Deus anota no seu livro o que nós fazemos de bem, mas o nosso pecado Ele apaga e já não existe. Então eu aprendo que não somente devo experimentar, porque quando a misericórdia é para nós a gente fica feliz, mas quando é que eu tenho que dar a misericórdia, parece que é muito difícil. E hoje nós queremos também aprender através desta oração, que é a Santa Missa, que inclui, além da Eucaristia que nós vamos receber, a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Então é uma oração também. Através dessa oração eu aprendo que sou perdoado por Deus e Deus esquece, e devo fazer o mesmo para com aqueles que nos ofendem. Mais adiante, lá no Evangelho, Jesus também vai falar a mesma coisa para nós, que aprendamos a perdoar de coração, como Deus. E assim, hoje queremos também, através dessa oração, pedir a Deus esta graça para nós. Mas certamente, o Evangelho que nós ouvimos no dia de hoje, pode, de certa maneira, parecer um Evangelho controverso, porque ao dizerem para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, querendo te ver, Jesus diz uma palavra muito forte que de certa maneira talvez até escandalize aqueles que o ouviram. Quem é ou quem são minha mãe e meus irmãos? E aí Jesus então aponta para aqueles que estão ali ao seu lado escutando a palavra e diz: estes são os meus irmãos e minha mãe, os que escutam a palavra, mas Jesus continua, e que a põe em prática. Porque apenas escutar a palavra pode não ser suficiente para nós que somos católicos, cristãos, não basta apenas ouvir a palavra. Jesus completa e diz: aquele que ouve a palavra e põe em prática. Então nós precisamos dar esse segundo passo. Mas aqui a gente pode se perguntar: será que Jesus está desprezando esse laço que existe entre ele e a sua mãe? Certamente que não, mas Jesus está colocando a base de um novo relacionamento, que é muito mais importante e mais forte do que os laços meramente humanos de sangue, que é justamente esta relação que nós temos com Deus, esta relação que vem especialmente por aquilo que a gente já está falando, pela fé. É justamente por esta fé que nós alcançamos esse grau de relacionamento com Deus que nos torna seus filhos, e por esta razão dignos, merecedores da herança da sua graça, da salvação. E aí nós então, observando este evangelho, nós lembramos, é o evangelho de Mateus, e Mateus tem como intenção, ao escrever seu evangelho, mostrar para os judeus que de fato Jesus é o Messias Salvador, e é a partir dele
que nasce o novo povo de Deus. E Mateus se lembra que Jesus já havia dito que é preciso, em primeiro lugar, anunciar a boa nova aos judeus. E depois, e só depois, que Jesus então iria enviá-los aos pagãos. E aqui, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele sempre faz a memória da história do povo de Deus. E aí nós entendemos que, quando fazemos a memória do povo de Deus, nós lembramos que o povo de Deus nasceu através da fé de um homem, Abraão. Através da fé de Abraão, a quem Deus prometeu uma descendência numerosa, como as areias da praia do mar, como as estrelas do céu, Deus então ali escolhe, cria, podemos dizer, o seu povo. E através de Abraão, e a fidelidade, de Abraão, não os laços humanos, porque inclusive Deus pediu a ele que desse seu filho Isaque. Então não era dos laços humanos, simplesmente que Deus daria a Abraão uma descendência numerosa, mas por causa da fé. Foi a fé de Abraão. E esta fé que Deus vai honrar. Mas aí nós vemos que o novo povo de Deus, que agora em Jesus nascerá, também nasce através da fé, a fé de Maria, que ao receber o anúncio do anjo, ela acreditou e disse: faça-se em mim segundo a vossa vontade. E aí, esta Maria, mãe de Jesus, que pela fé, gera o novo povo de Deus, que é a igreja, em Jesus Cristo, cabeça da igreja. Vemos que também Deus, agora nos convida a fazer parte. Então, se Maria é aquela que acreditou, e por causa dela é que de certa maneira o novo povo de Deus nasce, ninguém mais do que Maria é aquela que escuta a palavra e põe em prática. Porque ela já sabia da promessa de Deus. Maria conhecia a palavra de Deus. E depois de ouvir a palavra de Deus, acreditar no coração, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Certamente, Maria aprendeu a dizer sim a Deus através dos seus pais, aprendendo com Santana, aprendendo com São Joaquim, a não somente ouvir a palavra de Deus, mas estar sempre disposta a colocar em prática, a responder positivamente aquilo que Deus pede, que pode ser talvez uma coisa muito desafiadora, mas pode ser também uma coisa que trará para nós uma grande alegria. Fazer a vontade de Deus agora é, de fato, o que nos torna filhos e irmãos de Jesus. Por isso peçamos hoje, por intercessão de Santana, que assim como Maria, assim como Abraão, assim como São José, também nós aprendamos de fato que é preciso ouvir, mas mais do que isso é preciso pôr em prática a palavra de Deus que nós escutamos. Isso será possível através da fé. Então peçamos a Deus que aumente também em nós a fé, para que toda palavra que Deus proclama para nós e que entra no nosso coração possa mudar a nossa vida. Que esta palavra que nós escutamos hoje, que toda vez que escutemos a palavra de Deus, possamos também abrir o coração para sempre dizer sim a Deus e a sua vontade, aprendendo com Maria e aprendendo com nossa padroeira Santana. Que a Virgem Maria interceda por nós, que a Virgem Maria também nos ensine a dizer como ela: eis aqui o servo, a serva do Senhor. Que o Senhor faça na minha vida segundo a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.